Você já viu uma ação com dividend yield de 15% e pensou, meu Deus, isso daqui é uma mina de ouro? Pois é, esse é o erro que faz milhares de investidores perderem dinheiro todos os anos. O dividend yield ele pode sim ser o seu melhor amigo, mas ele também pode ser o seu maior inimigo. Tudo vai depender da maneira como você interpreta ele. Hoje eu vou te mostrar exatamente como você pode utilizar o dividend yield da maneira correta para que ele possa te ajudar a encontrar empresas boas pagadoras de dividendo. E é claro, nós estamos falando aqui de empresas que vão pagar dividendos consistentes, crescentes e sustentáveis ao longo do tempo. Seja muito bem-vindo, meu nome é Caio Mailes, eu sou especialista em finanças e investimentos, com ênfase na análise fundamentalista de ações. E nesse canal nós conversamos sobre todo tipo de investimento, mas é claro, com foco no nosso extenso universo das ações. A maioria dos investidores olha para o dividend yield como se ele fosse uma taxa de retorno. Então eles veem lá um dividend yield de 10, 12, 15% e acreditam que a empresa imprime dinheiro. Só que o que quase ninguém percebe é que um dividend yield muito alto, ele pode mais ser um sinal de problema do que de oportunidade. Quando o preço de uma ação cai bruscamente, muitas vezes porque o mercado está precificando uma deterioração dos lucros daquela empresa, ou seja, uma destruição de valor, o dividend yield automaticamente dispara, principalmente por causa da sua fórmula de cálculo mesmo que o pagamento desses dividendos sejam insustentáveis. Isso é o que a gente no mercado chama de armadilha de dividendos, que está dentro da armadilha de valor que algumas empresas sofrem. E o investidor que entra achando que isso é uma incrível oportunidade e que ele vai receber muitos dividendos, ele não está comprando uma ação de uma empresa que vai pagar tudo isso. Ele está sim comprando uma ação de uma empresa que passa por problemas, que tem lucros em quedas, que tem um payout inconsistente, insustentável e que pode sim, tem grande risco de sofrer cortes de dividendos. Em outras palavras, muitas vezes olhar para o dividend yield é a mesma coisa que você olhar para o retrovisor e não para o para-brisa. Você está olhando para trás e saber o que a empresa pagou não garante que ela vai pagar a mesma coisa no futuro. Dessa forma, o que interessa de verdade não é o que ela pagou, mas sim a capacidade que ela possui de continuar pagando. Claro, de aumentar esse pagamento ao longo do tempo. Então, o dividend yield ele é a ponta do iceberg. A gente precisa saber o que está sustentando toda essa estrutura. Para isso, a gente vai utilizar 4 variáveis fundamentais, que olhando para elas, a gente vai conseguir entender a sustentabilidade desse dividend yield. Eu vou te falar quais são elas e depois a gente vai fazer um passo a passo prático de como colocar elas dentro de uma estratégia para você já começar a aplicar isso hoje aí na sua análise de investimentos. Mas antes, eu vou pedir para você se inscrever no canal aqui e deixar o seu like, porque juntos nós podemos fazer a diferença. O objetivo desse canal é levar a educação financeira para as pessoas, principalmente na parte de análise de ações, porque quando as pessoas investem em ações, elas aumentam seu potencial de ganhos e não perdem nem para a renda fixa e muito menos para a inflação. Pessoas que possuem maior poder aquisitivo conseguem proporcionar para outras pessoas que precisam melhores oportunidades e dessa forma a gente consegue diminuir um pouquinho mais a desigualdade desse país. Eu conto com você. Vamos lá então, a primeira coisa que a gente vai analisar é o Payout Ratio ou Dividend Payout. Ele é quanto a empresa distribui dos seus lucros. Então pensa assim, a empresa foi lá e ela lucrou R$1 milhão. Lucro líquido, estamos falando lá do final, tá? Ela lucrou R$1 milhão. Aí o payout dela é de 50%. Isso quer dizer que ela vai distribuir R$500 mil. Então é a porcentagem lá, o seu dividend payout é a porcentagem do lucro que efetivamente irá para a distribuição de dividendos. Em seguida, a gente vai olhar para o crescimento dos lucros, e esse a gente não precisa nem aprofundar muito, é para a gente entender se a empresa está tendo lucros crescentes ao longo do tempo e qual que é a capacidade dela de continuar crescendo. Depois a gente vai olhar para o fluxo de caixa livre dessa empresa, para entender se o dinheiro está efetivamente entrando no caixa ou se é só ali no contábil, se está só sendo registrado. Tem uma grande diferença entre
o dinheiro estar no caixa efetivamente, dele entrar no caixa e de ele estar sendo só no registro contábil. E a gente também vai olhar para o endividamento dessa empresa, porque uma empresa com mais dívidas, ela pode sim acabar cortando os dividendos se o ciclo econômico ficar meio desagradável para ela. Então é importante a gente olhar para as dívidas que essa empresa tem. Por que que a gente deve olhar tudo isso? Porque quando o dividend yield ele está mais alto, mas o payout dessa empresa está equilibrado, a gente tem lucros consistentes, crescendo de forma consistente e as dívidas estão sob controle, aí sim nós estamos diante de uma oportunidade. Chegou a hora então da parte prática, promessa é dívida, então eu trouxe um passo a passo aqui para a gente conseguir entender qual é a sustentabilidade desse dividend yield. Primeiro de tudo, você vai precisar de dados dessas empresas e para isso você pode acessar o site da B3, a plataforma da B3, porque essas empresas elas são obrigadas a divulgar relatórios financeiros trimestralmente. Então você vai ter acesso a esses relatórios lá no site da B3. Você entra lá e é por lá que você vai pegar tudo que você precisa para fazer essa análise. Em seguida, você vai precisar do dividend yield atual dessa empresa, você vai precisar do payout ratio ou dividend payout, tem as duas denominações. Você vai precisar, olhando nos relatórios financeiros dessa empresa, identificar o crescimento médio dos últimos 5 anos de lucro, para a gente ter uma base legal para trabalhar. E você vai precisar pegar ali o fluxo de caixa livre dos últimos 12 meses dessa empresa. Com esses documentos em mãos, é a hora da gente começar a nossa análise mais profundamente para conseguir entender o que está acontecendo ali. Então, um dividend yield saudável, e aí nós estamos falando de consenso de mercado, você vai pegar ali entre 6 a 8, até 9% de dividend yield é considerado um dividend yield saudável. O payout é interessante que ele esteja abaixo de 70%. Por quê? Porque se a empresa ela está distribuindo muito, quer dizer que ela não está reinvestindo. E se ela não está reinvestindo, a probabilidade dela crescer, dela expandir, é muito baixa. Então você tem dividendos, mas você não tem oportunidade, potencial, é a melhor palavra, de valorização daquela empresa, porque se ela não aumenta, a tendência é que os dividendos dela também não aumentem e que ela também não tenha valorização de patrimônio. Então o ideal é que esteja abaixo de 70%, porque aí ela vai estar distribuindo um valor legal, mas ela também vai estar reinvestindo nas suas operações visando um crescimento. O lucro líquido e o fluxo de caixa livre, como a gente já conversou, é para você analisar se está tendo um crescimento consistente. Então você vai olhar nos documentos e você vai entender se realmente está acontecendo aquele crescimento. Se eles estiverem crescendo, tá joia. É o que a gente quer. Então anota aí, você tem um dividend yield entre 6 e 8 até 9%. Ali você tem uma empresa distribuindo 70% ou menos de dividend payout, você tem lucros consistentes e você tem um fluxo de caixa livre crescendo consistentemente. Então você está diante de uma boa oportunidade de uma empresa boa pagadora de dividendos. Agora, por outro lado, se você olha lá o dividend yield, ele está em 10, 12 e a empresa está distribuindo 80, 85% do seu lucro, aí essa empresa está distribuindo demais, como eu falei, ou ela não está pensando em expansão, ou ela pode também estar fazendo isso para tentar salvar as suas operações. Então ela está distribuindo muito para atrair investidores, porque ela passa por problemas ou financeiros ou operacionais. Então é importante a gente também ficar atento com isso. Em relação ao lucro líquido e ao fluxo de caixa livre, a gente não precisa nem falar. Se você observar que o lucro está caindo e que o fluxo de caixa livre está diminuindo, aí é claro, as operações daquela empresa elas não estão sendo eficazes, elas não estão sendo efetivas, então não faz sentido. Aí já é uma parte mais do valuation mesmo, de você olhar por dentro da empresa
para entender o que está acontecendo. Mas você viu que com um filtro muito simples aqui, você usa 10 minutos do seu dia para fazer isso, você já consegue eliminar 80% das armadilhas de valor, das armadilhas de dividendo que a gente tem por aí. É claro que você não deve parar por aí, você deve sim continuar sempre fazendo essas análises e sempre acompanhando o histórico de crescimento dessa empresa, porque é muito importante, né? Afinal, é o seu dinheiro que está ali sendo investido. Então você tem sim que ter essa preocupação de fazer esse acompanhamento. Eu vou precisar fazer isso toda semana, Caio? Não. A ideia é que a gente consiga investir em empresas que nos proporcionem não ficar acompanhando o mercado todo dia, não ficar olhando para a tela todo dia, mas é você sim fazer um acompanhamento periódico, né? Defina um período que você vai fazer e aí você vai acompanhando o histórico dessa empresa. E qual que é um dos maiores erros que você pode cair? É fazer a comparação, quando você pegar algumas empresas para fazer essa análise, você acabar comparando o dividend yield de uma com o da outra, de setores diferentes. Isso não faz sentido, tá? É a mesma coisa que a gente comparasse aqui laranja com banana. Então você está pegando uma empresa de um setor, por exemplo, de varejo, e você está querendo comparar com um banco. Naturalmente, os seus dividend yields serão diferentes. Então a ideia é que se você for fazer essa comparação, você compare empresas similares, mesmo setor, e que possuem um modelo de negócio muito similar, porque aí a assertividade é maior. Um outro erro é você olhar só para o passado. O dividend yield ele é o retrovisor e não o para-brisa. Então, você olhar para o dividend yield só, sem olhar para a capacidade de geração de dividendos daquela empresa, sem olhar para a capacidade dela manter aquele dividend yield ao longo do tempo, é ineficaz. É a mesma coisa que você não analisar nada. Então, vale muito mais uma empresa que pagou, por exemplo, 7% de dividend yield por 10 anos consecutivos do que uma empresa que pagou 15% de dividend yield num ano só. A grande lição que esse vídeo deixa pra gente, então, é que a renda passiva ela não vem de um único número bonito na tela. Não vem. Ela vem sim de empresas lucrativas, com lucros reais e principalmente com lucros crescentes. Então o dividend yield ele é sim um excelente indicador, ele tem sim o seu valor, mas o importante é focar em qualidade, focar no valor intrínseco das empresas. Quando você passa a investir em valor, quando você passa a se preocupar com a qualidade, você para de ficar sendo um caçador de yield, você para de ficar se preocupando com oscilações de preço no dia a dia, você para com tudo isso, porque você está investindo com qualidade, você sabe no que você está investindo. Então, lembre-se sempre, o melhor yield não é aquele que é mais alto, mas sim aquele que cresce junto com o crescimento da empresa. Então é muito importante que a gente tenha muito fixo aqui na nossa mente, que o investidor de verdade não depende de sorte, ele investe em valor. Comenta aqui embaixo se você já está fazendo essa análise, se você analisa outros indicadores além do dividend yield ou se você estava caindo nesse erro. É passível, todos nós também erramos alguma vez na vida. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído para você, tenha agregado na sua vida, assim como foi um prazer para mim fazê-lo. Um grande abraço, te espero no próximo vídeo.